Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Kátia. Estão me ouvindo? Me dá um ok, estão ouvindo, estão vendo bem. Boa noite, pessoal do Facebook também. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, Nê. Sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal que tá chegando. Vamos ver se o pessoal entrar, que aí a gente já vai conversar. Juliane, lindona do meu coração, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de barras de axis, sem mistério. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Tô lá também, eu tô nos dois, eu tô no Face e tô no Insta. Tô nos dois. O que mais é possível, né? Bora lá então? Bom, boa noite para todo mundo. Vou começar aqui, né, falando um pouquinho com vocês. Então, eu escolhi. O Carlos está falando, só passei para dar um oi, tô no trabalho agora. Ok, Carlos, vai ficar gravado, tá? Aqui no Instagram e no Facebook também. Depois eu também acabo subindo pro YouTube, então depois você pode acompanhar a live. Mas gratidão, gratidão mesmo. Reginaldo no Facebook. Então, eu escolhi, né, o tema de falar sobre barras de axis e as barras de axis sem mistério, né? Por quê? Durante os meus atendimentos e as classes de barras, eu percebo assim algumas dúvidas, né, das pessoas do que é barras de axis, né, o que essa ferramenta pode fazer, né, na nossa vida, né? Todo mundo fala de, né, expansão de consciência, transformação e tudo mais, né? E é muito engraçado porque assim, eu escolhi esse tema, né? Barras de Axis sem mistério. E durante esse período, né, que eu tava me preparando para live, aconteceram algumas coisas, né? Me vieram pessoas me fazendo algumas perguntas. Eu falei, olha, dentro daquilo, da energia que eu já estava pensando, né, em fazer e em falar com vocês e trabalhar, né? E é muito legal, porque a gente percebe, então, a partir daí, né, que tudo é energia, né? E tudo está conectado. Não existe separação de nada, né? A separação somos nós que fazemos e achamos, né, que existe uma separação. Mas não existe separação de nada. Então, quando a gente começa a trabalhar em algo, em falar de algo, pensar em algo, tudo isso começa a criar conexões, né? E começa a vir as consciências, as informações, as perguntas. E olha só que engraçado. Exatamente assim acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Porque olha só, ao mesmo tempo que eu me conecto, né? Que eu crio uma conexão, vamos dizer, uma ligação energética para coisas boas, eu também crio para outras coisas que não são legais, certo? Então, qual é a frequência, né? Qual é o que você está vibrando, né? Qual é o recado, né? Qual é a mensagem energética
que nós estamos mandando para o universo. Oi, Roseli, boa noite, tudo bem? No Facebook? Que legal! Então, assim, percebe, né? Como eu falei, tudo que a gente pensa ou tudo aquilo que a gente começa a criar, né, a movimentar, vai criando conexões energéticas, vai criando situações, vai trazendo pessoas ou afastando, depende, né? Depende do que nós estamos criando. E como é então que vai funcionar isso quando a gente fala das barras de Axis, né? Porque tem uma coisa muito interessante, né? Se tudo aquilo que a gente pensa, sente, né, se emociona, né, tudo aquilo que está no nosso campo vibratório, a gente emite uma frequência, a gente emite uma onda, né? Qual é a rádio que eu estou sintonizando? Né? Porque eu vou sintonizar sei lá, na Nova FM, eu não sei o nome de rádio. Nova FM, eu vou ouvir Jovem Pan? Não. Então, assim, quando a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente pensa, né, tudo aquilo que tá ali nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, estão ressoando uma vibração, estão ressoando, então, uma energia, e eu vou criar conexões através disso, seja, né, pro bom, né, para coisas boas, ou se eu tiver numa ressonância baixa também, tá certo? Então, quando a gente fala de barras de Axis, que é uma das coisas que eu queria trazer, que é barras de Axis sem mistério, por quê? Né? Porque muitas pessoas ainda acham que a barra de Axis é algo muito complexo e que demanda muitas coisas e tal. E na verdade, a barra de Axis é uma ferramenta de expansão de consciência muito simples, né? Muito, na verdade, simples mesmo, tá? Só que o que acontece? Por mais que algo seja simples, e aquilo, se é uma ferramenta, como eu estou dizendo, só vai funcionar se eu usar, né? Se eu usar a ferramenta, se eu receber a ferramenta, né? Se eu me colocar à disposição e me colocar na permissão, eu escolher receber isso, né? E a partir do momento que você se coloca nessa posição de receber à disposição e de utilizar as ferramentas, aí você começa a mudar todo o seu padrão vibratório, todo o seu campo e tudo aquilo que você está criando na sua vida. Isso, criando. Existe, né, uma coisa que a gente sempre fala em Axis. Boa noite, Val, a Ju, Vitor, boa noite. Tudo que a gente fala, né? O nosso ponto de vista, ele cria a nossa realidade. Então, todo ponto de vista que eu tenho fixo, né? Tudo aquilo que eu tenho de crença, tudo aquilo que eu tenho como verdadeiro para mim, é a partir daí que vai ser criada a minha realidade. Só que existe uma questão que é muito importante, o que eu penso não é só o que eu estou falando aqui, né? O que está vindo na minha consciência, o que a minha mente pensa e tudo mais. Mas tem a nossa mente silenciosa que fica aqui atrás da nossa cabecinha, que chama mente inconsciente, né? E ali é que está a questão, porque essa mente inconsciente é onde está registrado todas as nossas considerações, todos os nossos pontos de vista fixos, todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente viveu ao longo da nossa vida, de outras vidas, e que ficou registrado ali, né? Uma carga energética. Então pensa que a nossa cabeça e a nossa mente é como se fosse um computador, né? Onde a gente vai colocando informações, várias informações, né? E chega uma hora que o HD fica sem espaço, né? E aí o que acontece quando fica sem espaço? A gente tem que pegar o computador, ir lá, né, formatar, reorganizar tudo, e aí ele volta a funcionar de novo, né? Então a gente faz uma limpeza, né? A gente tira o que não vai se usar mais, aquilo que é excesso e tudo mais. E o que a gente ganha, né? O que a gente cria? Espaço, né? Mais espaço.
E é exatamente isso que acontece na nossa mente. A nossa mente é como se fosse: oi, Fernando, boa noite. Oi, Ruth, boa noite. A nossa mente é como se fosse um computador, né? E tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida, o que a gente viveu com os nossos pais, com nossos irmãos, colegas de trabalho, na nossa vida na escola, no nosso trabalho, né? O que a gente aprendeu e tudo que a gente viu acontecer nos relacionamentos, ou algo que a gente passou, algum trauma, né? Alguma coisa que aconteceu na nossa vida, isso vai ficando tudo registrado na nossa mente. E fica registrado com carga energética, né? E aí a nossa mente, como ela trabalha por referência, então o que ela faz? Ela pega aquela informação e ela é vamos dizer, uma ferramenta de cálculo, nossa mente. Então tudo aquilo que eu tenho como referência é a partir daquilo que eu vou criar a minha vida, porque o meu campo energético, a minha vibração vai ser em cima daquilo que eu tenho registrado em mim. A minha mente só reconhece aquilo que um dia eu vi, que um dia eu passei, que um dia eu senti, que um dia eu percebi. Entende? E aí a nossa vida, ela é criada em cima disso tudo, né? E quando a gente fala, né, das barras de Axis, o que as barras faz, né? As barras são, em primeiro lugar, 32 pontos que nós temos na cabeça, né? E quando um praticante ou um facilitador, ele vai aplicar as barras, ele começa a colocar lá correr os pontos, né? E começa a se correr, então, uma descarga elétrica, né, eletromagnética, e começa a fazer a dissipação dos pensamentos, sentimentos, emoções, dos pontos de vista fixos, das crenças, dos traumas, de tudo aquilo que ficou registrado na nossa mente, né, e também na nossa mente inconsciente. As barras de Axis, ela é uma ferramenta quântica, né? E ela vai trabalhar exatamente nos campos e nos pensamentos, sentimentos e emoções que a gente tem registrado, né? Então, na nossa cabeça, nós temos 32 pontos. Cada ponto está ligado diretamente a alguma área da nossa vida, né? Então, tem o ponto do dinheiro, tem o ponto da saúde, da cura, né? Tem o ponto da comunicação, tem o ponto dos implantes, tem o ponto do dinheiro, tem o ponto da alegria e da tristeza. No total são 32 pontos. E o que nós temos nesses pontos? Então nós temos as considerações, os padrões, pontos de vista fixos relacionados àquele tema, né? Então pensa só, é como se a nossa mente, vamos supor, eu tenho uma das caixinhas lá, vamos supor, a caixinha do dinheiro. Eu tenho na minha mente a caixinha do dinheiro. E nessa caixinha tá ali tudo que eu tenho de informação sobre o dinheiro, né? Seja bom ou seja ruim, não importa. Então tudo aquilo que eu tenho de ponto de vista fixo, de crença, de tudo. E como eu reajo com relação a situações com dinheiro também. Então vamos supor, né? Quando acontece alguma situação com dinheiro, o que a minha mente faz? A minha mente vai lá nessa caixinha e traz como eu funciono naquela situação com dinheiro, baseado nas crenças, no tudo que eu tenho ali registrado, né? E aí, o que acontece? Dependendo se for algo, né, que for negativo, né, algo que bloqueia, algo que limita, o que eu vou conseguir criar a partir daquilo? É só aquilo que a minha mente tem como referência, que é aquilo que está registrado ali, né? Então, vamos supor, né? A minha mente, ela funciona a partir desta realidade. Então, o ponto de vista que eu tenho é ligado a esta realidade, né? Então, se acontece algo que eu preciso lidar de uma forma diferente, mas a minha mente ela só conhece aquela forma, ela não vai conseguir sair daquilo. É onde a gente fica, né, bate cabeça aqui, bate cabeça dali, e não consegue ver possibilidades, não consegue ver como sair daquilo. E quando a gente, oi Vera, boa noite, oi Karina, oi Severina, boa noite todo mundo, oi Priscila.
Então, o que acontece quando a gente corre as barras, né? Quando eu corro as barras, que eu tô correndo as barras da pessoa, que aí dissipa, né, os pensamentos limitantes, os pontos de vista fixos, as crenças e tudo mais, aquela referência que eu tinha, ela enfraquece, ela fica apagada, apagou, né? Eu criei espaço na minha mente, espaço, né? Meu campo e tudo mais. E o que acontece? Aí acontece a situação de novo, né? A minha mente, ela vai lá na caixinha buscar como é que a Karina reage quando ela tem essa situação com dinheiro. Aí a minha mente vai lá e ela chega lá e fala, opa, tá vazio aqui, não tem nada, né? Como é que ela reage? Como eu tenho espaço agora, o que a minha mente faz, né? O que meu campo energético faz, que é o meu ser infinito? Ele abre espaço para perceber outras possibilidades, para perceber outras formas de desenvolver aquela situação. Então eu saio daquela caixinha que eu tava ali apertadinha, que eu não conseguia sair do lugar, e aí eu começo a perceber que existem outras possibilidades de fazer aquilo de outra forma, porque eu não tenho mais o ponto de vista fixo sobre aquilo, entende? E aí eu começo, então, através desse espaço, eu tô falando de um ponto, mas isso acontece com todos, né? Com todos os pontos, né? Com todas as áreas da nossa vida. E aí, quando eu começo a criar espaço, a minha vida começa a mudar. E por que começa a mudar? Porque eu começo a ter espaço para perceber o que mais é possível, né? O que mais eu posso fazer além disso. Eu saí das caixinhas fechadas ali, estruturadas, né? Aquelas caixinhas todas apertadinhas. Então eu começo a perceber que existe um mundo de possibilidades. E aí, uma coisa que eu quero trazer para vocês, assim, são relatos verdadeiros. Até foi uma escolha minha de trazer esse tema, porque, né? O que eu venho atendendo todos os dias, ou até mesmo com alunos meus, né? Os relatos que eles vêm me trazendo, né? Através de uma sessão, a cada semana, né? O que vai mudando, o que vai melhorando e vai criando na vida deles, né? Então, situações assim, uma pessoa que veio a princípio porque ela queria trabalhar questões de TPM, porque ela tinha, quando ela tinha a questão da TPM, ela tinha dores muito fortes de cabeça, né? A questão do corpo muito ruim, aí ela ficava prostrada, ela não conseguia trabalhar, não conseguia desenvolver os estudos, né? E a vida toda embaralhada. Então, a princípio, ela veio com essa, vamos dizer, com esse desejo, né, de ser trabalhado. Porém, quando a gente vai correr as barras, né, que a gente não trabalha em cima de algo específico, a gente não corre as barras em cima de uma situação apenas, porque o que mais é possível, o que mais a pessoa pode receber de contribuição através de uma sessão de barras de Axis. Ela começou a perceber que da terceira sessão ela estava 100%, eu bati aqui, desculpa, 100% praticamente sem as questões da TPM, mas não foi só isso que mudou. Aliás, né? Mudou muito mais. Porque o que começou? Ela começou a perceber que ela começou a ter mais. Os relacionamentos dela começou a melhorar com a família. Ela começou a perceber outras formas, outras possibilidades, né? De resolver as questões dela do dia a dia. Ela fala que ela era muito controladora, com estrutura, com planejamento, de fazer sempre do mesmo jeito, né? Ela tinha muito ponto de vista sobre isso, e aí ela começou a perceber leveza, ela começou a perceber que ela estava tranquila, que as situações aconteciam, situações normais que aconteciam antes, mas a reação dela com relação a isso, na verdade a ação, porque ela não tinha mais reação, era totalmente diferente, e ela conseguiu trabalhar todas essas questões de uma outra forma. E o mais engraçado, né? Começou a abrir assim possibilidade de mudança no trabalho, de mudança na questão de estudos e na vida dela como um todo, né? Ela começou a perceber até a questão do relacionamento
e o próprio namorado começou a falar assim, nossa, mas você tá assim, nossa, mas você tá fazendo isso, por quê? Porque ela era muito controladora. E ela falou assim, que ela tá se sentindo tão bem, tão leve e tal. E a cada sessão vinha mais relato, e não só ela, né? Eu tô falando dela agora, mas são muitos relatos, muitos, muitos. Inclusive eu, né? Minha vida inteira, né? Então, olha só, quando eu falo, né, de que, quando eu falei lá no começo, que aquilo que você pensa, aquilo que você começa a pensar, ou aquilo que você tá, de uma certa forma, organizando ou criando na sua mente, na sua vida, para você colocar na sua vida, vai criando conexões, vai criando vibrações, vai criando, né, vamos dizer, ondas, né, energéticas para poder criar algo, certo? Seja se for algo para mais, né, para expansão, ou algo, né, pro que não seja muito legal, né? E aí é o que eu falo que é interessante. As barras de Axis, ela vai exatamente trabalhar aonde tá as suas limitações, que é na sua mente insana, né? Que é onde eu falei, que é onde tá lá os nossos pensamentos, né? Que tá aqui na nossa mente inconsciente e que a gente não percebe que eles estão ali. Eles ficam ali quietinhos, mas é eles que estão ressoando o nosso campo vibratório, é eles que estão criando a nossa realidade. E quando a gente começa a correr as barras, que isso começa a se dissipar, né? Que começa a destruir, descriar tudo isso, o que começa a acontecer? Você começa a criar espaço, a sua vibração ela vai mudar automaticamente, né? Você começa a ver alegria, você começa a ver vida, você começa a ver, nossa, mas nunca tinha pensado nisso, nossa, mas eu nunca tinha visto por esse lado, nossa, mas eu nunca tinha, né? E aí você começa a ver aonde eu tava. Eu tenho pessoas que tem falado assim pra mim que nasceu faz 5 meses. A pessoa tem 40 anos. Então, é disso que eu tô falando. Espera aí um pouquinho, gente. É sobre isso que eu tô falando. É sobre como você tá vivendo a sua vida, você tá criando a sua vida em cima de sentimentos, pensamentos e emoções que não estão criando nada na sua vida. A sua vida não está funcionando. A sua vida não está funcionando e você não consegue sair disso. E você não consegue perceber como sair disso. Você não vê formas de sair disso. Porque essa realidade, ela cria pra gente um espaço, quer dizer, sem espaço, né? Um aperto de que se você não for assim, tá errado. Se você não for assado, tá errado. Se você não fizer dessa forma, está errado. É um monte de caixas, um monte de padrões que se a gente não segue, a gente tá tudo errado. Se a gente escolhe isso, isso é loucura. Se a gente escolhe aquilo, mas isso é doideira. E quando é que você é você? Quando é que você realmente está escolhendo as coisas por você? Por aquilo que é verdadeiro para você? Por aquilo que funciona para você? Eu vivi 10 anos no mar de cocô. Tem gente que fala piscininha, né? Eu falo mar de cocô, porque eu vivi 10 anos no mar de cocô. E simplesmente eu comecei a perceber que, né, quando eu estava nesse mar de cocô, quem que eu estava querendo agradar? Quem que eu estava querendo, acreditando que eu estava trazendo essas pessoas para perto de mim? Que eu achava que eu estava conquistando, sendo a pessoa legal, boazinha, nananã. Entende? Só que nesse tempo todo desse mar de cocô, eu não era eu. Eu não era eu, não. Eu era o que as pessoas e o que essa sociedade, que essa realidade coloca como imposição daquilo que é certo ser.
E olha só como é engraçado isso. O porquê que hoje a gente percebe que muitas pessoas não são felizes, né, não são alegres, não vivem a vida, elas passam pela vida, as pessoas têm passado pela vida. Passado, porque ou elas ficam remoendo o que elas viveram no passado, ou elas ficam o tempo todo só criando expectativa do futuro. E na verdade, a vida acontece aqui, ó, no agora, no presente, neste momento. Então, assim, a minha pergunta hoje para você é: o que você está escolhendo ou o que você não está escolhendo, que seria a verdadeira mudança da sua vida? A verdadeira mudança de tudo, completamente. Completamente. Porque foi isso que eu fiz com a minha vida, mas eu escolhi. Eu escolhi sair do mar do cocô. Eu escolhi. Eu escolhi. E é isso, não só a barra de Axis, hoje eu estou falando sobre a barra de Axis, mas eu não estou falando só dela, eu estou falando de todas as ferramentas que hoje a gente tem de expansão de consciência, que são ferramentas que você pode utilizar na sua vida e que você pode transformar a sua vida. Eu estou vendo dia após dia pessoas transformando as suas vidas. Eu estou vendo dia após dia pessoas assim, voando, gente, alto, entendeu? Alto. Então, quando eu comecei, né, a utilizar e colocar em prática e realmente utilizar as ferramentas, gente, porque eu não tô falando que você vai receber uma sessão de barras uma vez, né? E que você vai falar como pode melhorar uma vez e que sua vida vai mudar. Não é isso. Eu estou falando de realmente se colocar à disposição, se colocar na permissão e na vulnerabilidade de utilizar as ferramentas para transformar as suas vidas. E aí eu ouvi assim de algumas pessoas que assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso que está acontecendo, essa pandemia que nós estamos vivendo, foi porque as pessoas começaram a falar que não tinha tempo para nada, que não tinha tempo para família, que não tinha tempo para isso, que não tinha tempo para aquilo. Não, vem uma pandemia, para o mundo, todo mundo tem tempo. Aí todo mundo tem tempo. Mas tem pessoas ainda dentro da pandemia falando que não tem tempo. Que não tem tempo. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Você não tem tempo pra você tirar 10 minutos do seu dia pra fazer algumas perguntas, utilizar alguma ferramenta, pra você fazer um puxão de energia, pra você fazer, sei lá, um processinho verbal, pra você fazer uma meditação. Você não tem tempo, você não tem 10 minutos do seu dia pra isso. Então, se você não tem, é porque você não tá escolhendo mudar a sua vida. Escolha cria. O que muda a sua realidade é a escolha que você faz. Então, se você está colocando como uma coisa que pode mudar a sua vida, como uma coisa que você não tem tempo e que não dá para isso, não dá para fazer aquilo, então você está escolhendo continuar no mesmo lugar, na piscininha de cocô. Então, olha só, gente. Olha só. Quando a gente fala de utilizar as ferramentas, eu vou ter que usar as ferramentas pro resto da vida, nananã. Talvez sim, talvez não. Porque quando a gente fala de utilizar as ferramentas, e quando você começa a usar as ferramentas, aquilo vai se tornando parte de você. É o que eu falo. Eu utilizo as ferramentas todos os dias. Não todas, mas todos os dias eu escolho uma ferramenta ou a que vem e que eu percebo e eu utilizo. Então eu percebo que
que isso se tornou parte de mim. Eu passei a ser a ferramenta. Então, o meu campo vibratório, ele já é aquilo. Entende? Então, quanto mais você vai utilizando e você vai criando, o que acontece? Você vai criando esse campo energético vibratório de expansão de consciência. E cada vez mais você vai se conectando mais com você. Quem é você? Tem gente que eu pergunto assim, quem é você? A pessoa para pra pensar, ela fala da profissão dela, ela fala do marido dela, ela fala da mãe dela, mas as pessoas não sabem quem elas são. E as ferramentas de Axis, ela é sobre empoderar você a ser você. É sobre você acessar o seu saber, o saber do ser infinito que você é. É sobre isso. Então, como você vai criar a sua vida a partir disso? O que mais é possível? O que mais é possível? Então, quando a gente começa a utilizar as ferramentas, não é para eu sair de um padrão e criar outro, pelo contrário. É para eu sair totalmente de um padrão, para eu olhar para mim e falar, isso funciona para mim, isso não funciona para mim, isso é verdadeiro para mim, isso não é verdadeiro para mim, isso eu escolho para mim, isso eu não escolho para mim. E sem julgamentos. Sem julgamentos. Vocês sabem que tem uma coisa em Axis que para mim trouxe assim uma abertura muito grande. Por quê? Eu, naquela minha vidinha lá de antes, eu trabalho com terapias há mais de 10 anos e eu atendia pessoas e tem gente aqui que a Mari mandou um beijo, Mari, beijo, que sabe disso, porque a Mari trabalhou comigo e ela sabe disso. Eu não recebia nada de ninguém. Então, eu atendia as pessoas, eu tratava as pessoas, eu cuidava das pessoas, eu salvava, né, ia lá, salvadora do mundo, né? Mas quando chegava na minha vez, né, então a Mari falava, deita aí, deixa eu fazer um reiki em você. Eu, não preciso, eu tô bem. Eu não recebia, eu só dava. Eu só dava. E isso é um julgamento muito feio e forte. Meu interessante ponto de vista, eu tô falando de mim. Por quê? Porque naquele momento, naquele ponto onde eu só dava e eu não recebia, eu tinha o julgamento que eu não precisava receber. E eu tinha o julgamento que eu tinha para dar, né? E que talvez, eu não tenho certeza disso, mas que talvez eu tivesse o ponto de vista que as pessoas não tinham nada para me oferecer. Pois é. E o que começou a acontecer comigo? Quando eu escolhi fazer medicina tradicional chinesa, aí minha mudança começou. Eu falo que essa minha escolha foi o pontapé de tudo isso que eu mudei na minha vida. Porque quando eu comecei a fazer medicina tradicional chinesa, tinha as práticas, né? Para receber as práticas, a gente fazia as práticas, um fazia no outro e tal. E eu comecei a perceber de querer receber, escolher receber. E eu comecei a receber, né? Toda vez que tinha prática, eu ia pra maca receber. E eu percebi que eu comecei a mudar, que as coisas começaram a movimentar, que eu comecei a melhorar as dores, tudo aquilo que eu tinha começou a melhorar. E hoje eu tenho consciência disso, né? Chegou até um ponto que a minha gestora, um beijo, Rita linda, da Cefac, ela falou assim, a Karina não pode ver uma maca que ela já sai deitando, ela é a primeira. Foi aí que eu comecei a aprender a receber. Foi aí. E quando eu cheguei nas barras de Axis, né, que aí a gente fala do perceber, saber, ser, receber e escolher. Por que receber? Quando nós somos pequenininhos, né, a gente nasce sabendo receber. A gente recebe tudo. A gente recebe o cuidado da mãe, a troca, o banho, a mamadeira, limpar.
e não sei o que, e o remedinho, e papapá. A gente recebe tudo. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a ouvir assim: você tem que andar sozinho. Você tem que aprender a ser autossuficiente. Você tem que aprender a se limpar sozinho. Você tem que aprender não sei o quê. Você tem que aprender a ser autossuficiente. E aí, só que assim, nós, né, a nossa mente, ela, como ela tem uma certa, né, ela é cálculo, ela entende isso de uma forma um pouco distorcida. E aí a gente começa a crescer de que forma? Eu não posso receber nada de ninguém. Eu não posso precisar de ninguém. Mas eu aprendo que eu tenho que dar. E aí em Barras de Axis você aprende o quê? Você começa a perceber o quê? Que não é dar. Não é dar. É receber e presentear. E aí, quando a gente fala do receber, a gente está falando do receber tudo, de tudo, sem julgamento, sem exclusão, porque consciência tudo inclui e nada julga. E aí a gente não recebe nada, a gente não recebe nem elogio. A pessoa chega e fala: seu cabelo tá bonito. Ai, nossa, nem lavei hoje. Gente, agradece. Obrigada, gratidão, meu cabelinho lindo. Meu corpinho. Entende? Não, a gente desaprende. A gente não sabe receber. Não sabe receber nada. E quando eu cheguei em Axis, isso ficou tão claro para mim, porque eu não sabia receber. Eu não sabia receber. E uma das coisas que a gente fala, né, que quando você vai receber, né, uma barra de Axis, vai correr as suas barras, por que é o receber barras de Axis, né? Você deita e um praticante ou um facilitador vai lá correr as suas barras e você vai receber. Porque a gente precisa ensinar o nosso corpo a receber novamente. A sair desse espaço, desse estado do dar, sabe? Então, eu percebi assim, hoje eu recebo barras toda semana, né? Quanto mais eu recebo, melhor, porque eu amo. A gente sai desse espaço até de obrigação das coisas. O receber, o presentear e receber, ele tá fora da obrigação. Ele está dentro da contribuição. O que é contribuição? O que é eu ser contribuição para o outro, que o outro é contribuição para mim. Porque quando nós somos contribuição, é quando nós somos o que nós somos. E eu percebi uma diferença, né, quando eu falo assim da questão do receber, que quando eu passei a ter essa consciência do que é presentear e receber, não tem nada a ver com dinheiro, gente. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com aquilo que você dá, o que sobra. Não tem nada a ver com que isso aqui eu não uso mais, eu vou dar. Não tem nada a ver com isso. É quando você é você. E você é contribuição para o outro pelo que você é. Simplesmente pelo que você é. Por você estar vivo. Por você estar conectado. Essa é a diferença quando a gente fala, né, das barras de Axis. Porque assim, se você quer mudar o mundo, mude você. Tem pessoas que vêm fazer classe de barras e falam assim pra mim: porque minha mãe precisa mudar, porque meu marido precisa mudar, porque meu pai precisa mudar. Gente, não vem fazer classe de barras pra você mudar o outro. A mudança começa a partir de mim. A partir de mim. Eu mudo para mudar o mundo. Tem um livro do Gary Douglas, do Dan Heer, que é maravilhoso, que fala: sendo você mudando o mundo. Porque quando você é a contribuição verdadeira
que você é para o mundo. E quando você é você, que você não tem barreiras, que você não tem julgamento, porque um ser infinito não é livre de julgamento, você é a energia do convite para a mudança do outro. E é isso que faz diferença. Não é eu falar para o outro o que ele tem que fazer, ou o que ele tem que ser, ou o jeito que ele tem que fazer, ou o jeito que ele tem que viver, ou até o jeito que ele tem que morrer, porque até isso tem gente que quer controlar. Entende? É exatamente assim. Quando a gente fala do não julgamento, é aceitar o outro como ele é, a escolha do outro. Se ele está funcionando para ele ou não, a escolha é dele. A escolha é dele. E se você não consegue mudar você, você vai mudar o outro? Então, a mudança começa a partir de mim. Em mim. E isso é uma onda, gente. É uma onda. Porque parece... A Kátia tá falando que tem esse livro, é maravilhoso. Quem não leu, Sendo Você Mudando o Mundo, do Dan Heer. É uma classe de barras avançada esse livro, tá? Falo pra vocês. Você sendo a onda da mudança. Porque é muito louco isso, porque quando você começa a mudar a sua vida, você começa a usar as ferramentas, e você começa a movimentar a sua vida, e começa a expandir, e você começa a se movimentar para criar a vida que você escolhe, as pessoas começam a olhar e falar assim, nossa, essa pessoa tá diferente, nossa, mas o que ela tá fazendo? Nossa, mas o que tá acontecendo? Mas nossa, mas... E aí você se torna a inspiração, e você cria a onda da mudança. Você se torna a onda. A onda. Então, é muito engraçado porque a minha vida inteira eu sempre tive isso. Assim, eu nunca fui de querer convencer as pessoas a fazer isso, ou fazer aquilo, ou ser aquilo, aquilo outro. Eu fazia, né? Eu tinha muita minha coisa assim, né? De cada um fazer o que escolhesse, né? E eu sempre fui assim. E eu continuo assim. Eu continuo assim. E eu falo como facilitadora que eu não estou aqui para julgar a sua escolha. Eu não estou aqui para falar se é certo ou se é errado. Não, eu estou aqui para facilitar você através das ferramentas a você encontrar em você aquilo que funciona para você, aquilo que é verdadeiro para você. Não mediante o meu ponto de vista, não mediante o que eu acredito, não mediante o que eu acho que é, o que não é e que tudo mais. Não. Por isso que em Axis não tem mestre, não tem nada dessas coisas. Tem facilitador. Porque através das ferramentas eu vou contribuir para que você acesse o seu saber. Para que você se empodere de você. E para que você encontre em você aquilo que é verdadeiro e funcione para você. Que é o que funciona para você. A Ju tá falando que precisa desse livro. Eu tenho, Ju, esse livro. Eu tenho. Então, e eu falo assim, por isso que eu falo, as ferramentas de Axis, elas são simples. Né? Tem gente que fala assim, nossa, mas né, você tem que ficar lá, né? Não, elas são ferramentas simples, tá? Eu falo assim, é tão simples, é fácil de fazer, é fácil de trabalhar, basta escolher, né? O que acontece é que não tem nada de complexo, nada de mirabolante. Fala assim, nossa, mas se eu começar a fazer isso, isso e isso, eu mudo a minha vida? Sim, porque a gente está falando de ferramenta quântica. Nós não estamos falando sobre nada daquilo que você precisa acreditar ou não. Não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada disso. São ferramentas quânticas energéticas para expansão de consciência. Então, se você começar a utilizar, você acreditando ou não, vai funcionar. E tem uma coisa
que chama o PodPoc, né? Hoje eu recebi uma mensagem da Milena, que é uma amiga querida, muito linda, amada do meu coração. E ela mandou uma mensagem para mim, assim, que ela viu em um dos meus vídeos, né, do meu canal, do canal do YouTube e tudo mais, eu falando no PodPoc, né? Eu não vou falar ele inteiro porque eu tô em rede aberta e eu não sou CF, eu não posso falar. Eu só falo isso ele inteiro dentro dos atendimentos. E o PodPoc é uma das ferramentas da Axis, né? E o que acontece? Ela viu eu falando PodPoc e ela não sabia o que era. E ela achou que o PodPoc era uma gíria qualquer. E ela mandou mensagem pra mim rindo, porque ela viu um outro vídeo, alguém falando do PodPoc, falando que o PodPoc é ponto de criação e ponto de destruição. Então eu vou falar pra vocês o que é o PodPoc, tá? PodPoc, dentro da Axis, é uma ferramenta que a gente chama de enunciado aclarador, que a gente chama ele de como se fosse uma varinha mágica, né? Não é uma varinha mágica, claro, é uma ferramenta mesmo, uma frase, que ela não é só esse PodPoc, ela é uma frase grande, e que a gente utiliza para quê? Quando a gente percebe uma limitação, né, um ponto de vista fixo, uma crença, a gente utiliza o PodPoc para destruir aquela crença, para dissipar, né? Por que ela faz isso, né? O PodPoc é uma ferramenta que ela dá a volta na sua mente lógica, na sua mente cognitiva, e vai exatamente lá naquele ponto onde você tem o ponto de vista sobre aquilo, né? Sobre alguma coisa, sobre o dinheiro, sobre alguma situação da sua vida, seja qual ponto de vista, né, fixo for, qual crença for. Então, olha só, né? Como é interessante. É uma ferramenta super simples, porque quem faz classe de barras tem acesso a essa ferramenta e pode utilizar. Eu utilizo essa ferramenta nos atendimentos com as barras, né? Eu até trabalho com um outro processo que chama facilitação de processos verbais, que eu uso muito isso. Por quê? Porque o PodPoc, quando a gente solta, né, que a gente percebe a limitação e a gente joga ele, né, naquela limitação, é como se a gente colocasse luz em cima daquela crença limitante, daquele ponto de vista, né? É como se a gente vai lá naquele lugar e a gente explode aquilo, sabe? A gente libera, né? E a gente começa a criar espaço. Espaço para quê? Para a pessoa pensar diferente, para a pessoa ver outras possibilidades, né? A gente não tem mais aquele ponto de vista. Então, o que mais é possível a partir daí? Então, o enunciado aclarador, ele é uma ferramenta poderosíssima de quebra de limitação, de ponto de vista, de crença e tudo mais. E é muito... E as pessoas não sabem disso, não conhecem isso. Eu tô falando de uma ferramenta, dentro da Axis são mais de 8.000 ferramentas, dentro só das barras de Axis, além de correr as barras, quando você faz a classe, você aprende outras e outras ferramentas, como pode melhorar, o que mais é possível, devolvo ao remetente, os processos verbais, o enunciado aclarador, que mais? A quem pertence isso, as perguntas, o mantra de Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então pensa, são várias ferramentas simples e que transformam a sua vida. Transformam porque eu transformei a minha. Eu transformei a minha. E eu tô vendo todos os dias pessoas transformando a sua vida. Todos os dias. E aí o que eu falo? Se eu tô falando de que um ponto de vista fixo que tá lá, uma crença que tá lá, ela tá criando a sua realidade a partir daquilo. Então os bloqueios, daquilo que não tá funcionando, aquilo que você não tá conseguindo criar na sua vida, aquilo que você não tá conseguindo resolver, papapá. E você usa essa ferramenta e você destrói aquele ponto de vista, aquela crença, e você cria espaço, né? Então a partir do momento que você tirou aquilo, aquela crença, ela tem uma carga energética. E ela tá criando algo que não tá legal, tá pesado, entendeu? E quando você libera aquilo, o que vai acontecer com o seu campo? Opa, expandiu, abriu, nossa, e aí as coisas começam a vir, começa a acontecer, a vida começa a fluir, você fala, uau, de onde está vindo tudo isso? Como pode melhorar? E como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível? Gente, é sempre o que mais é possível.
É sempre. É sempre. A Vera tá falando, é incrível. É incrível. É incrível. A Vera tá aí. Juliana, Cat. Assim, tem mais pessoas aí. Mari. Tem um monte de gente aí. Pessoas que utilizam a ferramenta e que trabalham todos os dias. E que estão criando, estão mudando a sua realidade. Essas pessoas escolheram sair da piscininha de cocô. Entendeu? Piscininha de cocô nunca mais. Não escolho mais. Então, gente, olha só. Como seria você ter acesso a ferramentas, né? Você coisas simples que você usa no seu dia, não importa que profissão você tem, não importa o que você faz na sua vida, não importa. Porque seja a sua vida o que for, você cria a sua realidade do jeito que você escolher. Do jeito que você escolher. Então, as pessoas que me acompanham, quem já vem aí vendo a minha trajetória, sabe a transformação que eu fiz na minha vida em um ano. Um ano e pouco. Usando as ferramentas. Só que usando, né? Não deixando guardada. Se você tem uma furadeira numa caixa, ela é uma furadeira numa caixa. Ela não vai furar, não vai parafurar, não vai fazer nada. Se você não pegar ela lá e for fazer. A ferramenta é a mesma coisa. Então a gente tem ferramenta para mover as coisas, para movimentar, para criar aquilo que a gente escolhe. Para sair da caixinha, sabe? Para sair da caixa. Para viver na leveza. Barras de Axis é sobre você viver na leveza, na facilidade, na alegria e na glória. Qual foi o ponto de vista que a gente comprou que a gente precisa sofrer para viver? Que a gente tem que lutar, que a gente tem que se matar um leão por dia para poder viver, para poder criar a vida que a gente escolhe. Eu não tô falando de ficar sentada sem fazer nada, usar ferramenta não, porque eu trabalho pra caramba. Mas eu tô falando de você fazer as coisas com facilidade, alegria e glória. Que é como eu faço hoje. Eu já vivi na luta. Trabalhando 36 horas, virando noite em buffet. Eu já vivi dessa forma, achando que a vida era assim. Já vivi. E eu escolhi viver na facilidade. Então eu trabalho mesmo, mas hoje eu trabalho naquilo que eu amo. Eu falo que não é nem trabalho, que é diversão. Porque hoje o que eu faço, assim, isso aqui eu percebo a grandeza disso, da contribuição que é para as pessoas, aquilo que eu tô vendo as pessoas criar na vida delas. Ah, sou eu? Não, é a disposição delas, é a escolha delas, é a permissão delas de transformar a vida delas. Eu sou só a porta, né? Eu sou só, vamos dizer assim, quem mostra, quem tá ajudando a pessoa a encontrar o caminho. Mas é a escolha dela, é a disposição dela, é a vulnerabilidade dela, é a permissão dela de mudar a vida dela. A Vera falou assim, que depois que começa, faz tanto sentido que você não vive sem. É como respirar. Sim, é como respirar. Sabe por quê? Porque as pessoas não respiram. As pessoas não respiram. As pessoas vivem tão apertado assim, que as pessoas não respiram. E o respirar, quando a gente fala respirar de verdade, é que você respira na leveza. Você não percebe peso na sua vida, no seu dia a dia. Não tô falando que não tem problema. Tem. Todo mundo tem problema. Mas é uma coisa muito interessante que eu falo, que assim, uma das coisas que eu percebi, eu não foco mais no problema. Quando eu tenho um problema, né, quando acontece algo, alguma dificuldade, eu peço facilidade. Eu olho para aquilo e falo, como pode melhorar isso?
E assim, e na verdade é tão mágico isso, porque eu me tornei isso. E quando eu falo assim, como pode melhorar isso? E eu solto. E quando eu percebo, o negócio já dissipou, já se resolveu. Não sofri, não fiquei lá remoendo, não tive nem nada, não criou nenhuma guerra, não morreu ninguém. Entende? Então é sobre ser realmente você viver. É sempre o que eu falo assim, igual eu falei no começo. O que você pensa, o que você está falando é o que você está criando. Se você olha, eu não tenho dinheiro. Ai, nossa, não tenho dinheiro. Nossa, tem dinheiro pra nada. Ah, nossa, é que difícil. Ai, nossa, oh, nossa. Qual que é a mensagem? Qual que é a energia que você tá mandando pro universo? Qual? É da lamentação, é do desespero, é da falta, é da escassez. É disso. Agora, se você olha assim, universo, como seria eu ter mais dinheiro? Universo, o que se requer para que eu tenha mais dinheiro? Universo, o que se requer para que se abram portas para mim, oportunidades? Universo, como pode ser mais fácil isso? Universo, como eu posso ser mais grata hoje do que eu fui ontem? Olha a diferença. Só de eu falar a diferença da vibração. Então, assim, o que eu estou querendo, o que eu estou escolhendo criar na minha vida? Qual é a energia? Qual é a frequência? Entende? O muro da lamentação vai criar lamentação. Lembra? Se eu estou sintonizada na FM, não vai ligar na AM, gente, não vai tocar AM. Então, assim, se eu estou, minha energia, o que eu estou vibrando é falta, é escassez, é lamentação, é raiva, é julgamento, é não sei o quê, é isso que eu estou criando na minha realidade. E quando eu começo a... Gente, é muito louco isso. Experimentem, se vocês nunca tentaram fazer, se não experimentaram, experimentem fazer. Experimentem. Faça um dia sem julgamento. Um dia. Um dia de como pode melhorar. Um dia de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Experimente. Para vocês verem a diferença do jeito que você, que o dia de você, o seu dia se transforma. Se o seu dia se transforma, imagina o que pode acontecer na sua vida. Que é o que aconteceu na minha. É o que aconteceu na minha. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu disparei falar, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Ju tá falando que ela sabe que ela é a escolha que ela fez para eu ser contribuição na vida dela. Essa é uma que mudou a vida assim, ó. Como pode melhorar? Sou muito grata por isso. Muito, 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 muito. Alguém tem alguma pergunta para fazer? O Instagram tá esgotando o nosso tempo. Alguém tem alguma perguntinha? Gente, assim, o Instagram vai esgotar o tempo aqui. Já tá com, acho que um minutinho para acabar. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser ir lá pro Facebook, porque aí eu continuo lá, e aí eu respondo as perguntas lá. Alguém tem alguma pergunta? Amores da minha vida. Bom, aqui o Instagram vai encerrar, tá? Então, quem escolher, vai lá pro Facebook, que eu tô conectada lá no Facebook também, tá? Quem escolhe fazer classe de barras comigo, eu vou ter classe de barras aqui no Instituto no dia 12 de setembro, tá certo? Aqui na bio tem o link de inscrição, vocês podem fazer o link de inscrição, qualquer coisa também pode entrar em contato aqui no Instituto que a Cat passa as informações para vocês, a minha assessora. Que mais?
né? Quem não conhece, o Instituto é em Campinas, aqui na Nova Campinas, na Engenheiro Carlos Stevenson. Então, quem quiser mais informações, tem meu canal do YouTube, tem aqui no Instagram, tem um monte de material, conteúdo, no Facebook também, tem meu site, tem informações minhas aí, né? No canal do YouTube tem muito vídeo, tem um monte de puxão de energia. Quem nunca fez puxão de energia para dinheiro, corre lá, faz o puxão de energia, conheça a ferramenta, né? Conheça essa ferramenta que realmente cria o fluxo do dinheiro para você receber dinheiro. Como pode melhorar? Tá certo? Amores. Bom, eu vou me despedindo aqui do pessoal do Instagram, porque vai encerrar. Gratidão você, meu amor, Verinha. Cíntia, beijos. Ju, beijinho. Todo mundo que tá aqui, Nena, Verinha. Beijo, amores. Fiquem com Deus. E até a próxima. Se quem quiser ir lá pro Facebook, tô lá. Beijinho. No Facebook aqui tem alguém